Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Nós vamos continuar, como sempre fazemos, como já anunciamos, enfatizando família nesse mês de maio, nos cultos da nossa igreja. Então, hoje vamos falar mais um pouco sobre família. Domingo que vem, deveremos falar mais uma vez, trazer uma mensagem nessa direção, para fortalecimento, para orientação das nossas famílias. Os irmãos sabem o quanto é precioso para nós o trabalho com famílias na nossa igreja, tá bem? Então, abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. A história de uma família, ou um acontecimento dentro de uma família. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Bem fácil de encontrar Samuel, porque ele veio na frente dos reis ali, antes do livro de Reis. Samuel foi levantado por Deus para ungir reis. Capítulo 13, então, de 2 Samuel. O telão ajuda você. Então, vamos ler a palavra que diz assim, a partir do verso 1. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderá vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe servia os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Mas ela disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe:
ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois essa era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem para o bem, nem para o mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Que história, hein, irmãos? Conforme 1 Crônicas, capítulo 3, o rei Davi teve 7 esposas. E nesse texto aparecem 3 filhos de Davi. Tamar, uma jovem, Absalão e Amnon. Absalão e Tamar eram irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Os dois eram filhos de Maca, uma das esposas de Davi. Amnon era filho de Davi com Ainoã. Então, Tamar e Amnon eram meio irmãos. Pais, eu não quero falar só para os homens agora essa palavra. Davi guerreava em 2 campos. Ele guerreava nas planícies e nas montanhas da Palestina com o seu exército, e também guerreava, enfrentava uma guerra dentro de casa, com esposas, com filhos. Ser um bom profissional hoje nos coloca em 2 grandes batalhas. Precisamos escolher qual a batalha que nós queremos vencer, mãe. Se é correr atrás de dinheiro, ter uma profissão, seguir uma carreira, é uma batalha que você vai ter que juntar com a batalha de preservar sua família. Criar filhos, ter uma família, um relacionamento conjugal, é uma batalha. E nós temos que escolher qual batalha nós queremos vencer. Em qual dessas batalhas, na nossa vida profissional ou na nossa vida familiar, em qual dessas batalhas nós vamos investir mais das nossas energias? São 2 batalhas terríveis pelas quais nós temos que escolher ou batalhar. Em qual nós vamos investir mais das nossas energias físicas e emocionais. A Bíblia fala, narra muitas tragédias familiares. Muitas. Deixe-me citar algumas do Velho Testamento aqui, rapidamente, a título de introdução para o nosso assunto hoje de manhã. Adão e Eva, o primeiro casal, assistem e sofrem com um homicídio dentro de casa. Um filho, Caim, mata o irmão Abel. Pode haver uma tragédia maior do que essa, irmãos? Dentro de casa, uma tragédia. Jacó, diz o texto bíblico, lutava com seu irmão Esaú no ventre da mãe.
quando nascem, se tornam grandes inimigos um do outro. Abraão e Sara, por sua precipitação, acabam pagando um alto preço com o nascimento de Ismael, pai dos árabes, que lutam, que odeiam os judeus descendentes de Isaac até hoje. Agar era egípcia, era árabe, dá Abraão e Ismael, naquela precipitação, naquele plano humano de Sara. Deite-se com a nossa empregada. Depois Deus cumpre a promessa, vem Isaac, e está posta a batalha até hoje entre árabes e judeus, descendentes de Ismael e descendentes de Isaac. Uma tragédia que tem se perpetuado ao longo dos séculos. E, na minha opinião, você pode discordar, essa batalha vai acontecer até a volta de Jesus. Não tem paz ali, não tem acordo ali. Todos os governos tentam e não conseguem. Me lembro de uma família também que enfrentou outra tragédia, a família de Rispa. Ela sofre pela perda de 2 filhos, os 2 filhos queridos que ela tinha com o rei Saul, por uma decisão absurda, cruel, do rei Davi. Os filhos dela são oferecidos em sacrifício para o exército inimigo fazer o que desejasse fazer com os filhos de Rispa. Mãe, se você ainda não leu, não conhece a história de Rispa na Bíblia, você precisa meditar, ler essa história, tirar lições dessa história de uma mãe exemplar. Mas ela passou por uma grande tragédia. E aí nós chegamos no Novo Testamento e vamos ver aquela viúva de Naim saindo da cidade para sepultar o seu filho. Uma viúva naqueles dias estava condenada a muito sofrimento, sem o marido. E o filho mais velho devia assumir o cuidado com a mãe. E esse filho morre também. E ela está saindo às lágrimas para sepultar o seu filho fora dos muros da vila de Naim. Um desamparo total, uma tragédia total. Além de perder o marido, perde o filho mais velho que estava cuidando dela. Jairo, um homem importante, um homem rico, tem uma filha de 12 anos que fica doente, os médicos dizem não tem cura e a menina morre. Qual é o pai que entende a morte de uma filha com 12 anos de idade? E aí nós chegamos um pouco mais na frente e encontramos outra família, outra tragédia. Ananias e Safira colocaram o dinheiro em primeiro lugar, quiseram enganar Deus, quiseram negociar com os apóstolos, esconderam o dinheiro, mentiram. Leia lá em Atos a história desse casal. Perderam a vida por causa de dinheiro. Venderam sua vida por causa de dinheiro. Quantos de nós colocamos o dinheiro na frente? Nós, família, em segundo lugar. Perderam a vida. Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Essa que é a grande crise aqui nessa família, a grande tragédia. O texto bíblico diz, os evangelhos nos informam, que eles eram grandes amigos de Jesus. Quando Jesus passava em Betânia,
ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Grandes amigos. Os 4 solteiros. Interessante. Conviviam ao redor da mesa. Jesus era muito amado por essa família, esses 3 irmãos. De repente, Jesus recebe a notícia de que Lázaro morreu. As 2 moças entram em desespero. Uma tragédia se abateu sobre a família delas. Vamos ficar por aqui. Tragédias e mais tragédias. E se eu passasse a palavra para vocês agora, eu acredito que cada um de nós teria uma tragédia na sua família para contar. Eu tenho. Algumas das tragédias da vida da minha família, os irmãos, a igreja que me acompanha esses anos todos, conhece. Mas as tragédias, irmãos, elas nos trazem lições. Então nós vamos voltar aqui para o texto de Amnon e Tamar e vamos tirar algumas lições dessa tragédia, desse momento. Em Provérbios, Salomão diz que num velório a gente aprende mais do que numa festa. Interessante, né? Num velório você aprende mais do que numa festa. Porque o velório o sepultamento leva você a uma introspecção da fragilidade da vida. Leva você a pensar para dentro. Na festa você olha para fora, para extravasar a alegria. Não estamos vacinados contra tragédias. Meus irmãos, a primeira lição que eu aprendi e compartilho com vocês nessa manhã, aqui vendo essa história na família de Davi, desses filhos de Davi, é que há uma grande diferença entre paixão e amor. Paixão é um sentimento intenso, arrebatador, mas passageiro. Estudos da psicologia sugerem que uma paixão dura no máximo 4 anos. A paixão é controlada pela emoção. Já o amor, a base do amor é a razão. Vejam a diferença: emoção e razão. Aliás, a nossa vida deve ser levada em frente com 2 remos. Se imagine em um barco. E nós precisamos levar a vida com o remo da emoção e o remo da razão. E esses 2 remos devem trabalhar juntos. Isso se chama maturidade. Quando só um remo da emoção é que leva, o barco vai fazer o quê? Quem pesca aí? O barco vai fazer o quê? Se você remar só de um lado, vai ficar girando no mesmo lugar. Tanto usando só a razão ou só a emoção. Os dois, emoção e razão, é que remam a nossa vida com maturidade para frente. Sempre lembrando, quem tem Deus na casa, quem tem Jesus como Salvador, que nós temos o Espírito Santo, que trabalha na nossa emoção, que trabalha na nossa razão, e que nos faz crescer até a estatura do varão perfeito. Maturidade. Então, o amor, ele tem início na paixão. Tem início. Mas essa paixão precisa ser transformada em amor. São 2 sentimentos bem diferentes. Eu falei, paixão, emoção. Amor, razão. A paixão
dá início a tudo. Mas ela precisa se transformar em amor. Paixão é o amor ainda verde. A fruta verde, não dá para ainda saborear. A paixão, ela é o amor verde ainda. Já o amor é a paixão amadurecida. Não precisa tirar fora do seu relacionamento, do seu casamento, a paixão. Ela pode existir. Pode existir. Mas o amor precisa estar junto, ou estar à frente. Porque o amor é maturidade. O amor é que mantém a relação. Amor. E aí nós temos que bater de novo naquele ponto, principalmente quando falamos para casais, que o amor não é um sentimento que eu tenho. Por que não é um sentimento? Porque sentimentos mudam. Você está de bom humor todo dia? Você levanta de boa todo dia? Não é assim. Nossos sentimentos, eles oscilam. Sentimento oscila. Por isso que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Eu decido amar essa pessoa. Eu decido amar essa filha que se envolveu com drogas. Eu decido amar esse filho que me odeia. Eu decido amar essa sogra que não vai com a minha cara. É decisão. É uma das decisões mais importantes da vida, né? Mais sérias da vida, né? Vocês já perceberam que a maioria dos casais aqui na nossa igreja não tem problema com sogra? Porque a maioria das sogras estão no Brasil. É uma grande bênção isso, né? E aí quando fala pelo telefone, ô sogrinha, né? É uma bênção, 10 mil milhas de distância. Né? Aí você conseguiu o visto, sogrinha. Não. Oh, que pena, né? Que pena. Está torcendo para ela não conseguir, cara. Aí consegue, né? Aí, sua mãe conseguiu o visto. Vai ficar aqui em casa. E aí não pode vir por uma semana, porque é muito gasto, né? Aí é por um mês no mínimo, né? E ela gosta, né? E lá na imigração ela pegou 6 meses para ficar aqui e pode renovar os 6 meses. Amar, você decide amar. É aí que a Bíblia entra. Suportai-vos uns aos outros. E você não suporta se não for em amor. Né? E então o amor é uma paixão amadurecida. E 13:4, vejam aí você que está com o texto aberto. Amnon diz para o seu primo: estou apaixonado por Tamar. E Amnon agora age pela emoção. Se a gente ver aí do versículo 11 em diante, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Isso aqui não é amor. É satisfação egoísta. É usar o outro. Não é? Deite-se comigo e... Olha o verso 15, é mais louco ainda, irmãos. Verso 15. Logo depois que Amnon, então, se aproveita da irmã bonita, jovem, virgem, logo em seguida, a explorá-la sexualmente, logo depois, verso 15, Amnon sentiu o que, irmãos? Uma forte aversão por ela, nojo, raiva por Tamar. O amor não faz isso. A paixão faz. Cuidado.
Paixão faz isso. Ele diz para o primo, estou apaixonado. Ele não diz, eu estou amando Tamar. Daí o perigo da paixão, né? Então, levante-se, foi a segunda palavra de Amnon para Tamar, levante-se e saia do quarto, vá embora. Já estou satisfeito. Já saciei o meu libido, a minha paixão. Já te usei, meu próprio benefício. Isso que a paixão faz. Já te usei. Levante-se e saia. Interessante essa atitude de Amnon. Por quê? Agora eu quero falar com os pais, quero falar com as mães. Por que essa atitude de Amnon? Por que ele fez isso com Tamar? Porque o seu pai, Davi, pegou Betseba no mesmo dia que a viu, levou para o seu quarto, passou momentos com Betseba, depois Betseba toma um banho, se perfuma e vai para casa. Quando ela manda avisar Davi que está grávida, Davi trama uma forma de matar o marido de Betseba, que era o seu general, o seu soldado Urias. Manda matar Urias. Olha só a cabeça de Amnon. Meu pai fez isso com Betseba e não aconteceu nada. Não vai acontecer nada comigo. Eu sou filho do rei. O rei faz. Eu faço também, não vai acontecer nada. Olha que negócio. Tudo na família. Tudo na família. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada comigo. Porque o meu pai fez e não aconteceu nada. E eu sou filho dele, eu sou filho do rei. Não vai acontecer nada. Há uma grande diferença entre paixão e amor. Segundo ponto. Uma pergunta. Que tipo de pais nós somos? E agora não estou falando para os homens, não. Estou falando para as mulheres também, para as mães. Que tipo de pai, que tipo de mãe nós somos? Como Davi recebeu a notícia de que o seu filhinho, Amnon, era o filho mais novo de Davi. De todos os filhos de Davi, Amnon era o último, o mais novo. Soube, né, que o Juninho estava doente, foi visitá-lo. Foi ver. E Davi, interessante isso, um estrategista de guerra, um general que não perdia nenhuma batalha, um general que sabia antecipar a vitória, que sabia como usar o exército, como distribuir a tropa nos campos e ser um vencedor. E ele pega Israel, que estava cambalido a partir do reinado de Saul, e ele vence todos os inimigos e faz de Israel uma potência, a maior potência daqueles tempos. Israel domina todos os povos. Davi não dá chance para nenhum povo se levantar contra Israel. Um estrategista, um homem de uma sabedoria, de uma estratégia de guerra, um general modelo. Profissionalmente, nota 1000. Como é que um homem, com essa inteligência, com essa perspicácia de estudar o inimigo e de vencer o inimigo, como é que um homem desse vai visitar o Juninho e não percebe nada? Que o garoto estava de armação para cima da família. Como é que, mãe, ele não percebe nada? Ele não percebe o cheiro de maconha no quarto. Ele não percebe os pequenos furtos na casa para vender o produto ali da casa, para comprar droga. Não percebem. Não percebem as péssimas notas na escola que o filho está tirando. Não percebem. Não percebem a hora que a filha, que o filho está chegando em casa. Não percebem.
Os sinais estão na cara. E a gente vira as costas, não, isso é com ele, já tem 14 anos, já está com 12 anos, já está na hora de provar o mundo aí, está liberado. Não percebem o que está acontecendo com a filha, está acontecendo com o filho. Davi foi lá, entrou no quarto e não percebeu nada, né? Eu estou brincando aqui com o negócio, não sentiu o cheiro de maconha, que é para trazer para os nossos dias, para contextualizar o texto. Não perceberam nada, não percebe nada. Então, que tipo de pai, que tipo de mãe nós somos, né? E aí ele fica sabendo, depois, o que Amnon fez com Tamar. E o que diz o versículo 21? Que ele ficou o quê? Quando ele soube da notícia, verso 21, diz que, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou o quê? Indignado. Mas não fez nada. Por que ele não fez nada? Por aquilo que eu acabei de falar. Que autoridade ele tinha para dizer para Amnon, você errou ao abusar da menina? Se ele tinha abusado de Betseba e mandado matar o marido dela. Que autoridade ele tinha para botar um filho de castigo? Que autoridade ele tinha? Havia chance, inclusive, de Amnon jogar isso na cara dele. Ah, papai, você pinta, você faz, já acontece, agora vem criar caso comigo? Aprendi contigo. Aprendi com você. Você fez lá com Betseba, eu fiz com Tamar, está 0-0. Então isso, na verdade, deixa Davi travado. Ele não consegue, então, ter autoridade, vida limpa, para disciplinar o filho. Há pouco tempo atrás, nós falamos aqui, né? O pastor pregou sobre criar filhos, não é brincadeira. Não é fácil, a gente pensa que é, mas não é fácil. É fácil criar filho dos outros. Deviam mandar para o Brasil, dar muito privilégio, é isso. O filho dos outros, a gente tem toda a fórmula para educar filho dos outros. Né? A gente sabe direitinho o que tem que fazer para educar o filho dos outros. O nosso filho, temos as nossas travados. Né? Então, que tipo de pai, que tipo de mãe eu estou sendo? Eu estou percebendo. Terceira lição que eu aprendi. A influência das más companhias. Versículo 3 do texto. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então, Simeia, irmão de Davi, Jonadab, filho de Davi, de Simeia, eles eram primos. Jonadab é primo de Amnon. E, então, você sabe com quem o seu filho anda, pai? Você sabe com quem a sua filha anda, mãe? As companhias deles? Você sabe? Você sabe com quem eles andam? Qual é o melhor amigo do seu filho, da sua filha? Quem é? Você sabe, você conhece a casa onde seu filho está indo dormir, a sua filha vai passar final de semana, você conhece? A influência das más companhias. Eu não consigo parar de repetir, de lembrar quando eu falo sobre isso, voltando à história de Davi, né? Alguns aqui não viram essa colocação minha, muitos aqui já viram várias vezes, mas eu não consigo, quando falo nessa questão de filhos, quando Davi chega lá no campo de batalha, ele foi levar lá, né? O interessante, o texto lá diz que o pai Jessé mandou ele levar alimentos e
levou num lado do animal, né, um cesto de queijos, né? Então a gente dizia no seminário que Davi era mineiro, né? Então levou para os irmãos lá no campo de batalha. Chegou lá, viu Golias zombando do exército de Israel, e Saul e os seus soldados loucos de medo de Golias. E daí Davi pergunta: quem é esse incircunciso aí que está zombando do Deus de Israel? Aí você sabe o resto da história. Ele dá a pedrada na cabeça de Golias, ele corta o pescoço de Golias. Saul assiste tudo com o seu general Abner. Aí Saul vira-se para Abner, que era o seu comandante do exército, e pergunta para Abner assim, olha a pergunta, irmãos: de que família é esse moço? Então vocês que têm filha aí, ó, quando aquele cara barbudo, cabeludo, cheirando a maconha, cruzar na sua frente na sala em direção ao quarto da sua filha, você pergunta para ela: filha, de que família é essa peça aí que você... A gente não faz essa pergunta. Da mesma forma é o pai. A menina aparece, né, do nada dentro da sua casa, você não faz essa pergunta: de que família? Que família é essa moça? A gente não faz essa pergunta. A gente vai saber com a família no dia que casou, né, ou depois que casaram, que a gente fica conhecendo a família. E vê aonde que nossa filha foi casar, né, onde ela foi parar, né, onde nosso filho se meteu. Linda, essa pergunta de Saul é incomodativa. Abner, de que família é esse moço? Por que Saul fez essa pergunta? Quem sabe? Por que Saul fez essa pergunta? Vamos lembrar. Porque ele disse que o soldado que matasse Golias, o que seria? Casaria com a filha dele. Com a filha mais velha dele. Casaria com a filha de Saul. Aí agora é esse cara aí que vai casar com a minha filha. Mas antes, Abner, de que família é esse? Estão entendendo a pergunta de Saul? Que ele ia ter que dar a filha em casamento a Davi, ao soldado que venceu Golias. Ele tinha feito essa promessa, ele gritou lá no campo de batalha para os seus soldados: quem matar Golias, casa com a minha filha. Ah, é? Davi tomou a frente. Agora ia ter que, né? A influência das más companhias. E no versículo 30, mais lá embaixo, que eu não li, né? A Jonadab diz que todos os filhos do Senhor morreram, falando com Davi, falando com o tio, todos os filhos morreram. E não era a verdade, só Amnon tinha morrido, né? Só Amnon tinha morrido. O rapaz, além de era fofoqueiro, né? Leiam, confiram aí, capítulo 13, versículo 30, e o versículo 32, né? Apenas Amnon morreu, e o rapaz disse que não, que todos os filhos de Davi tinham morrido, que havia uma festa lá dos filhos de Davi, né? Bom, vamos para o outro ponto aqui que eu compartilho com vocês. Pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. O que significa esse versículo, esse texto de Efésios 6, versículo 4? Não provoqueis a ira em vossos filhos. Irmãos, durante 2 anos, Absalão alimentou uma ira muito grande contra o pai Davi, porque o pai não fez nada para disciplinar Amnon. Não fez nada. Por causa do problema lá com Betseba e Urias. O pai não fez nada. Infelizmente, vamos trazer para nós o texto. Infelizmente, nós vivemos tempos de omissão, de pais, de mães omissos. E os nossos filhos aprendem autoridade em casa, no lar. Meu irmão, minha mãe que me ouve, se o nosso filho não entender, não aprender autoridade em casa,
Ele não vai obedecer professora. Ele não vai obedecer diretor de escola. Ele não vai obedecer guarda na rua, polícia. A autoridade ele vai aprender em casa. Sabe quem são as pessoas que estão presas, homens, mulheres? Sabe quem são? É os que extrapolaram, passaram o limite de liberdade que tinham, achando que podiam tirar a vida do outro, achando que podiam roubar do outro. Não tinha parâmetro, não tinha limites. Pessoas sem limites. Tem que ser, então, presas. E a sociedade chama, então, de marginais. Marginal porque tem que colocar à margem da sociedade. Não pode conviver em sociedade. Não pode, tem que prender, vai preso. Aí preso é que vai aprender sobre a autoridade, a duras penas, ali naquela cela, junto com outro preso, não sem poder sair, 10 anos, 15 anos, aí que ele vai aprender sobre limites de liberdade. É aí que ele vai aprender sobre a autoridade. Porque não aprendeu a autoridade em casa, então ninguém é autoridade sobre a vida dele. Pastor não tem autoridade sobre a vida dele. Pastor, vai lá em casa falar com meu filho, ele está muito rebelde. Irmão, ele vai me bater, eu não vou lá. Se ele não obedece, vocês. Eu vou lá repreender seu filho, irmã. Não me tira fora disso. Estou certo, irmão? Não obedece, pastor, porque na escola também ele está dando problema. Sexta-feira passada ele foi preso. O senhor pode ir lá e dar uma disciplina nele? Eu? Pobre de mim. Se ninguém conseguir enquadrar o moleque lá, eu vou enquadrar? É a família. É o pai. É a mãe. É dentro de casa que se aprende disciplina, se aprende cadeia de autoridade. Pai, Deus, pai, mãe. É na família. Ou no presídio, né? Porque lá tem horário, lá tem uniforme, tem que raspar a cabeça, gostando ou não, né? Lá é posto limites. Então não aprendeu em casa? A gente ensina você aqui a ter limites, né? Então, não provoqueis a ira em vossos filhos. Nunca foi fácil, irmãos, criar filhos. O problema começou na primeira família, com Adão e Eva, e o assassinato de Abel. Adão e Eva tinham problemas na criação dos filhos. O estrago que o pecado fez na família é muito grande, muito grande. Não provoqueis a ira em vossos filhos. Eles querem autoridade. Quando eles estão se rebelando, eles querem que a sua autoridade, mãe, que a sua autoridade, pai, se manifeste. Agora, irmã, não espera ele ter 10 anos de idade. Não espera ele ter 16 anos de idade. Porque a gente dá corda, quando ele chega aos 14, 15, 16 anos, a gente quer puxar a corda, né, para junto de nós, e aí já é tarde demais. Você tem de 0, psicologia prova isso, você tem de 0 aos 6 anos de idade para quebrar o temperamento do seu filho. Se você não fizer isso nessa fase, você não faz mais. Ele está liberado. Para quebrar a rebeldia dele, a desobediência dele. E outro detalhe para nós pais crentes. Se o seu filho com 4 anos de idade sabe tomar o brinquedo do irmãozinho e esconder, sabe, quando você faz uma pergunta para ele, ele tem 5 anos de idade e ele mente para você. Se na escola, com 6 anos de idade, ele pega a caneta bonita do amiguinho e aparece em casa com a caneta do amiguinho. Se ele está fazendo isso dos 3 aos 6 anos de idade, ele já pode entender que Jesus é Salvador.
Ele já pode entender o plano da salvação. Já pode entender. Ah, não, vou deixar quando ele crescer um pouco mais. Não vou ficar falando esse negócio de Deus para ele, para ela. Ela decide depois. Bom, omisso, se omite. Ele vai procurar uma igreja e lá ele vai encontrar Jesus. Não existe isso. Não se iluda com isso. Criar filhos não é fácil. É que a gente, na euforia de ter filhos, né, não faz esse tipo de reflexões que a gente tem que fazer depois, durante a caminhada, né? Quando já estamos na estrada, com 2 filhos, 3 filhos, ou que seja, um filho. E terminando, uma pergunta também, para terminar. Onde estão, nesse texto, as 7 mulheres de Davi? Não era 1, é 7. Onde estavam nessa crise familiar, nessa tragédia que está acontecendo? Onde estavam não só a mãe de Tamar e Absalão, e a mãe de Amnon, mas onde estavam as 7 mulheres de Davi? As mulheres, na sua maioria, que defendem a causa feminista, não suportam a palavra da Bíblia. A palavra que as mulheres mais odeiam na Bíblia, as feministas, é a palavra submissão. Ser submissas aos vossos maridos. Elas não sabem ler a Bíblia, não sabem entender o texto. A palavra submissão na Bíblia não é, mãe, não é, moça, que você vai ser um tapete onde o homem vai limpar os pés, esfregar os pés quando ele chega da rua, quando ele chega de uma nevasca. Não, não é isso que a Bíblia fala sobre submissão. Não é essa a ideia da Bíblia em submissão. Submissão na Bíblia significa auxiliar. Vou dar um exemplo. Quem passou pelo quartel, quem é militar aqui, irmão Cacau, me ajude. Todo o pelotão, todo o quartel tem o quê? O subcomandante. O que o subcomandante faz quando o comandante não está? Ele faz o que o comandante faria. Ele substitui o comandante. O que faz o subgerente, irmã Kátia? O que faz o subgerente? Irmã Cláudia, desculpe. O que faz o subgerente do banco? O subgerente. Ele substitui o gerente, é o subgerente. Submissão. É o que ajuda na missão. Missão. Ajuda na missão. Submissão. Ajuda na missão. Então a mulher não é tapete para ser pisada. Ela ajuda, submissa, quer dizer, ela ajuda na missão. Submissão. Ela ajuda na missão. O subcomandante ajuda o comandante na missão. O subgerente ajuda o gerente na missão de ser gerente, na missão de ser comandante. Ajuda na missão, é para ajudar. Submissão, irmã, submissão, jovem que está pensando em casar, é ajudar na missão. Ajudar na missão. Submissão é isso. Vai ajudar na missão. Essa que é a interpretação bíblica, essa que diz o texto. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Ajudem seus maridos na missão. Amém. É isso que a Bíblia diz. E a gente não sabe interpretar a Bíblia. Bom, não sei onde estavam as 7 mulheres, não sei informar vocês onde elas estavam, nessa crise toda, nessa tragédia toda que acontece na família de Davi, né? Estavam viajando, estavam na Gucci também, né? Escolhendo uma bolsa, não é, irmã Vera? É. Como é o nome da outra loja lá? Gucci. Ah, vocês conhecem, né? Vocês, Chanel, vocês sabem. Estavam lá escolhendo bolsas, né? No shopping. E a tragédia em casa, né? Irmãos, agora vem uma questão interessante aqui. Quem interfere na situação é Absalão, que pega Tamar e leva para morar na casa dele.
Esse é um outro tema para outro dia. Absalão e Davi é uma outra mensagem. Vou só citar isso. Quem abrigou Tamar? Olha o verso 16, para a gente ver o drama de Tamar. Verso 16, 2 Samuel 13, 16. O drama de Tamar. Mas ela lhe disse, quando ele diz, né, levante-se e saia do quarto. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Meus irmãos, naquela época, uma virgem que fosse violentada, como Tamar foi, não podia nunca mais casar. Não podia ter outro homem, não podia ter um outro casamento. Nunca mais. Amnon detonou, acabou com a vida de Tamar. Nenhum homem mais poderia se casar com Tamar. Por causa disso que Amnon fez com ela. Jamais poderia fazer isso, mas fez. Ela estava vestindo uma túnica longa, depois que ele pôs ela para fora do quarto, diz aí o texto, acompanhe, verso 18, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando. Cinzas na cabeça é sinal de profunda tristeza, que uma tragédia se abateu sobre a minha vida. As pessoas botavam cinza mesmo, de madeira, sobre a cabeça. Colocou cinza sobre a cabeça e rasgou a túnica, sinal de desgraça, que usava, e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Pobre Tamar. É a consequência de famílias desestruturadas, de famílias que não têm Deus em primeiro lugar, que não seguem os princípios da palavra de Deus. Meu irmão, não me mande embora. Me mandar embora é pior do que aquilo que você fez. A gente não tem ideia do drama de Tamar. Meus irmãos, a gente aprende mais com a dor do que com a alegria. Pelo menos na minha experiência tem sido assim. O senhor não tem tido alegrias na vida, na sua família, no seu trabalho? Tenho. Muitas alegrias. Se for pôr na balança, muitas bênçãos. Deus tem sido muito misericordioso comigo. Confesso aos irmãos, declaro aqui, muitas alegrias. Mas na dor a gente aprende mais sobre a vida do que nas alegrias. Por que isso? Porque nós estamos num mundo decaído. Um mundo onde facilmente as tragédias acontecem. E como diz Russell Shedd, em um de seus livros, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E ele é o maior interessado em causar tragédias às nossas famílias, em destruir as nossas famílias. Paixão é diferente de amor. Que tipo de pai estamos sendo? Que tipo de mãe estamos sendo? Sabemos com quem nossos filhos andam? Por onde eles andam? Não provoqueis a ira em vossos filhos. Onde estavam as 7 esposas de Davi em meio a isso tudo? Onde está a esposa quando o marido está enfrentando uma crise? Onde está o marido quando a esposa está enfrentando uma crise? Os filhos estão enfrentando uma crise? Onde está? Onde está o marido? Onde está a esposa? Onde está? Onde estamos? Estamos em um mundo decaído, irmãos. Jaz no maligno.
E nossa única ajuda vem de Deus. Só Deus para nos ajudar, nos pegar pela mão e nos conduzir como família, porque família é a ideia dele. O mundo aí fora, irmãos, pode botar o nome que quiser. Mas família é a ideia de Deus. Um homem, uma mulher e filhos. A Bíblia define família assim. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos baixar nossa cabeça e colocar nossa família no altar do Senhor? O que aflorou aí no seu coração, ou vendo essa história na família de Davi? O que aflorou aí na sua vida, na sua família? Onde é que estão seus filhos? O que será dos seus netos? São reflexões que a palavra nos convida a fazer hoje. Reflexões que às vezes a gente não tem tempo durante a semana, por causa da correria da América. Mas nesse momento de culto, a ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, nos ajuda a fazer algumas reflexões. Coloca para Deus, rasga teu coração, irmão, na presença de Deus agora. Diga para Ele a sua limitação, a sua falha. Confiado na palavra que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje de manhã, Deus destinou misericórdias para cada um de nós. Muita misericórdia. Apossados disso, dessa promessa. Peça ajuda para Deus. Senhor, tira a culpa do meu coração. Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a reparar essa situação com o meu tio, com a minha avó, com o meu esposo. Me ajuda a restaurar isso. O vaso está todo quebrado. Restaura, Senhor. Me ajuda. Só Tu podes me ajudar. Faça essa confissão. Só Tu podes me ajudar, Senhor. Fale a Deus aí o que está no mais profundo do seu coração. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, seja com nossas famílias, seja com os nossos filhos, nossa descendência, hoje e para todo sempre. Amém.